Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 sinais e sintomas que significam que o seu coração pode não estar 100%. E no final do vídeo eu vou dar dicas bônus de coisas que você pode fazer para diminuir o risco de doenças cardíacas. Então bora pro vídeo! Um sinal que vocês têm que estar muito atentos é em relação ao inchaço das pernas e tornozelos. Principalmente se esse inchaço tiver aquele sinal do cacifo, que é como se fosse uma covinha quando você aperta. Nem todo inchaço nas pernas significa doença cardíaca, mas é muito importante procurar um médico para rastrear, porque quando o nosso coração está doente, ele não contrai de forma eficaz, então não joga todo o líquido para nutrir o organismo. Esse líquido que fica preso e retido acaba sendo transbordado para outros órgãos e tecidos, e geralmente começa o inchaço nas pernas. Outro sinal importante é a rarefação de pelos nas pernas, ou seja, poucos pelos nas pernas. Quando você vê aquela pessoa que tem pouco pelo, geralmente um fio muito separado do outro, você tem que suspeitar de má circulação na perna. E a má circulação na perna geralmente acontece por conta de depósito de colesterol nas artérias, diminuindo o fluxo sanguíneo daquela artéria. Se você tem depósito de colesterol nas artérias da perna, provavelmente tem no coração também, porque o nosso corpo ele não seleciona onde ele quer depositar colesterol. Sempre que a gente tem um aumento de colesterol, ele faz um depósito difuso em praticamente todas as artérias do nosso corpo. Então, tem pouco pelo na perna, pode ser má circulação, ou seja, pode ter depósito de colesterol nas artérias do coração, e isso deve ser investigado. O terceiro sinal muito importante é a dispneia, que é a famosa falta de ar. Falta de ar pode ter muitas causas, pode ser uma pneumonia, pode ser uma asma, pode ser uma bronquite, pode ser uma crise de ansiedade, mas pode também ser uma doença no coração. Então sempre que você tiver falta de ar, é bom procurar um médico para investigar o motivo dela. Geralmente a falta de ar que tem uma característica muito típica da doença cardíaca é aquela falta de ar que ela vem quando você deita. Então sempre que você deita ela piora, vem uma falta de ar e aí na hora que você senta ela melhora. Por que isso acontece? Lembra que eu falei lá no início que quando o coração não contrai muito bem, acaba acumulando líquido no corpo todo? Esse líquido ele transborda para os pulmões e aí prejudica a troca gasosa, causando falta de ar. Então quando você está em pé ou sentado, a ação da gravidade deixa esse líquido lá embaixo. Então você ainda tem bastante pulmão para trocar ar, então você geralmente não fica com falta de ar. A oxigenação está boa. Na hora que você deita, você perde o efeito da gravidade e esse líquido escorre para todo o pulmão. E aí você prejudica a troca de oxigênio, ou seja, leva a falta de ar. Aí você senta, o líquido desce e a falta de ar melhora. Então sempre que você tiver essa característica, deitou, causou falta de ar, sentou, melhorou, muito provavelmente é doença cardíaca. Então deve procurar um médico para investigar. O quarto sinal, ele é muito curioso, é a linha de Frank. O que é isso? Na década de 70, o Dr. Sanders Frank, ele observou que as pessoas que tinham uma linha aqui no lobo da orelha eram mais propensas a ter doença cardíaca e acúmulo de colesterol nas artérias do coração. Então assim, agora provavelmente todo mundo está se olhando no espelho para ver essa linha, mas não se assustem. Essa linha ela pode ser decorrente da própria idade, do envelhecimento, então assim, é comum você ver essa linha em pessoas mais velhas. Mas se por acaso você começar a ver essa linha muito nítida em pessoas com menos de 45 anos, isso sim deve se ligar a um sinal de alarme. Pode ser que essa pessoa tenha colesterol muito alto e pode ser que ela já tenha depósito de colesterol nas artérias do coração. Então tem que procurar um médico para investigar. O quinto sinal e sintoma é a precordialgia, ou seja, dor no peito. Dor no peito também, como dispneia, tem muitas causas possíveis. Pode ser uma questão de ansiedade também, pode ser uma questão de trauma, pode ser refluxo, mas pode também ser uma doença cardíaca. Então sempre que você tiver dor no peito, tem que procurar atendimento médico. E como que é o padrão em geral da dor cardíaca? Geralmente é o paciente que tem uma dor no peito que ela é precipitada pelo esforço. Então aquele paciente que quando está parado, vendo televisão, não sente nada, mas quando vai fazer um esforço, pegar um peso, subir um lance de escada, começa a ter dor no peito, e principalmente se essa dor no peito for de característica assim, de pressão, tipo um aperto, essa dor é uma dor muito preocupante. Então tem que ser investigada porque pode ser uma doença cardíaca. O sexto sinal aqui da nossa lista seria o halo senil. O que é o halo senil? O halo senil é uma linhazinha branca que
preenche todo o redor aqui da nossa córnea. Esse halo, ele, como o próprio nome já diz, senil, ele vem da idade. Então, assim, pessoas que vão envelhecendo, principalmente a partir dos seus 60 anos, é normal formar esse halo. Depois dá uma olhadinha nos olhos dos seus avós, provavelmente você vai ver uma linhazinha branca bem fina ao redor dos olhos. Mas se você tiver essa linha branca antes dos 45 anos de idade, isso pode ser um sinal de depósito de colesterol nas artérias do coração. Então, sempre que você vê essa linha em pacientes jovens, tem sim que pesquisar. Bom, o sétimo sinal seria então úlceras ou feridas que não cicatrizam. Sempre que você tiver uma lesão na pele que ela está durando muito tempo, está demorando para cicatrizar, principalmente aquela lesão que vira e mexe fica infectada, isso pode ser um sinal de má circulação. Então, como a gente já conversou anteriormente, se você tem má circulação em qualquer região do seu corpo, isso provavelmente é decorrente de um depósito de colesterol. E esse depósito de colesterol pode estar no coração também. Então, se você tem uma ferida que está demorando para cicatrizar, tem que investigar uma série de condições como diabetes, aumento de colesterol, má circulação e também doença cardíaca. O oitavo sinal agora da nossa lista é o chantelasma. O que é esse chantelasma? Isso provavelmente você já viu em algumas pessoas. São como se fossem bolinhas amarelinhas ao redor aqui do olho. Isso significa acúmulo de colesterol embaixo da pele. E se você tem um acúmulo de colesterol embaixo da pele, muito provavelmente os níveis de colesterol no sangue estão elevados. E aí você acaba acumulando também colesterol nas artérias do coração. Então todo mundo que tem chantelasma tem que investigar a doença cardíaca e tem que tratar também o aumento do colesterol se essa pessoa realmente tiver. O nono sinal agora da nossa lista é a cianose. O que é a cianose? Cianose é aquela coloração um pouquinho azul, arroxeada da ponta dos dedos. Isso significa que nessa região está chegando pouco oxigênio para nutrir os tecidos. A cianose também tem muitas possibilidades. Pode ser simplesmente pelo frio. Às vezes o paciente está numa região assim muito fria ou mexeu com neve e aí diminui a circulação ali da região que está gelada e você acaba vendo uma coloração um pouquinho azulada também. Mas isso pode significar uma doença cardíaca, porque quando você tem a doença cardíaca, você prejudica a oxigenação do organismo e prejudica o fluxo sanguíneo, principalmente para as extremidades. Então você pode gerar cianose. Então, sempre que você tiver esse dedo mais azulado, principalmente se não for relacionado ao frio, é bom você investigar a doença cardíaca. E por último, o décimo sinal agora da nossa lista é a nictúria. Nictúria significa urinar à noite. Então, geralmente é aquela pessoa que vai dormir e acorda várias vezes à noite para urinar. Isso também tem muitas possibilidades, nem sempre é doença cardíaca. Pode ser uma pessoa que simplesmente bebe muito líquido antes de dormir, pode ser uma pessoa que tenha uma próstata aumentada e isso acaba acarretando nictúria, pode ser um sinal de infecção urinária, mas pode também ser uma doença cardíaca. Como eu falei, quando o coração não contrai muito bem, você acaba acumulando muito líquido no organismo. E na hora que a gente vai dormir, esse líquido à noite começa a ser reabsorvido. E aí tudo isso é filtrado pelo rim. Então você acaba enchendo a sua bexiga muito rápido à noite e acaba acordando várias vezes à noite para urinar. Então, se isso for um sintoma muito recorrente, é bom procurar também um médico para investigar a doença cardíaca. Bom, e agora que já fechamos os nossos 10 sinais e sintomas que podem significar uma doença cardíaca, como eu faço para preveni-la? O mais importante é sempre ter um médico te acompanhando para fazer os check-ups periódicos, para acompanhar colesterol, acompanhar glicose, acompanhar sobrepeso e acompanhar também os marcadores de doença cardíaca. Então isso tem que ser parte da sua rotina. Pelo menos aí uma vez por ano vocês têm que fazer um check-up médico. E além disso, o que vocês podem fazer no seu dia a dia para diminuir o risco das doenças cardíacas? A grande maioria das doenças cardíacas, elas vêm por conta de uma síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica, ela é oriunda de maus hábitos de vida. Então, aquela pessoa que é sedentária, que não se alimenta muito bem, que fuma, que bebe, essa pessoa tem um risco aumentado de ter colesterol elevado, glicose elevada, sobrepeso, e isso tudo sobrecarrega o coração ao longo de anos. E aí essa sobrecarga acaba acarretando em doença cardíaca. Então, como você controla essa síndrome metabólica? É bom você sempre ficar atento à sua dieta para você diminuir a quantidade de alimentos processados, alimentos com muita fritura, muita gordura. Tenta optar mais por alimentos naturais.
Tenha hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, exercício regular, isso ajuda bastante a proteger o seu coração. Diminua o consumo de substâncias tóxicas, principalmente cigarro e álcool. Tá? Se puder zerar o cigarro, isso é excelente. O cigarro só tem malefício para a nossa saúde. E o álcool, assim, tenta ingerir de forma social, uma coisa assim mais eventual. Evita deixar o álcool na sua rotina semanal, porque isso também a longo prazo pode acarretar em doença cardíaca. Sempre que a gente pensa em álcool, a gente pensa em fígado, mas o álcool ele causa um estrago em vários outros órgãos do nosso organismo e o coração também é um deles. Então, basicamente, levar uma vida saudável, tá? Com exercício físico, cortar essas toxinas, fazer uma dieta mais balanceada e ter um médico que acompanhe a sua pressão, a sua glicose, o seu colesterol. Se você fizer isso, muito provavelmente você não vai ter doença cardíaca. E se tiver, vai ser uma doença cardíaca de fácil controle, que não vai prejudicar em nada o seu dia a dia. Bom, espero que as dicas tenham sido úteis para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o like, isso me ajuda bastante. E forte abraço, bora para o próximo vídeo.